Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Aleluia! Quero te convidar mesmo a não ficar esperando um sinal, uma bomba de fumaça, uma chama de fogo. Seja livre mesmo com o Senhor, faça aquilo que Deus mandar você fazer. Às vezes nós vamos ter que rir sem vontade, correr sem vontade, gritar sem vontade nenhuma, mas porque nós confiamos na unção e naquilo que Deus está fazendo, nós nos movemos. Quantos homens e mulheres no Antigo e no Novo Testamento foram capacitados por Deus para fazer aquilo que eles eram improváveis de fazer? Você acha que Pedro tinha a habilidade natural de andar sobre as águas? Ou será que Moisés tinha uma força espetacular no seu cajado que podia abrir o mar ao meio? Esses homens, eles não estavam andando no natural. E sabe que duas coisas aconteceram de formas diferentes. Foi com água, os dois aconteceu com água. Pedro de uma forma, Moisés de outra forma. Nós não podemos limitar aquilo que Deus quer fazer, a forma que Ele faz. Não é porque Deus agiu de uma maneira comigo que vai ser da mesma forma com você. Por isso, nós dizemos aqui com frequência nessa igreja, confie na unção, descansa no Senhor. Renova suas forças em Deus, espera e confia nele. Porque, irmãos, com a sua confiança nele, não na minha experiência ou na experiência do fulano A ou do ministro B. Sabe, com a sua experiência, Deus te faz ter voos mais altos. Alcançar lugares mais distantes. Por isso que nós corremos e não nos cansamos. Porque nós temos a unção de Deus que nos capacita, que nos leva a esse lugar mais longe. Não sei se você pensou que talvez seria um tempo de você diminuir a velocidade em algumas áreas da sua vida. Sabe, para alguns, Deus tem a direção mesmo de te levar a confiar mais na unção, para aumentar a velocidade, para ir mais longe. Amém? Glória a Deus, nós estamos aprendendo sobre fé durante esse mês, e andar e se mover na unção do Espírito também é pela fé. A unção não é algo que nós podemos ver, tocar, não é algo que nós podemos medir. Por exemplo, aqui nesse copo existe uma medida de unção. Sabe, a unção não é dessa forma. A unção de Deus, ela não é tangível. Nós apenas percebemos pelo Espírito. Apenas confiamos no Senhor, nas direções que Ele tem colocado em nosso coração e seguimos aquilo com confiança mesmo. Porque se Deus nos deu um novo espírito, um novo coração, é porque por esse lugar nós seríamos guiados por Ele. Por esse lugar nós seríamos inspirados por Ele. Não fique esperando vir na sua mente aquilo que você precisa fazer ou a direção da decisão que você precisa tomar. Confie no Espírito Santo que está dentro do seu espírito. Confie na voz do seu homem interior. Você nasceu de novo, irmãos, para ser guiado pelo Espírito Santo. Na antiga aliança, os homens, eles esperavam os profetas se levantarem com uma direção, com uma visão, com uma palavra espetacular. Mas agora, eu e você, não esperamos mais homens e mulheres.
Nós confiamos no Senhor. Ouvimos a voz de Deus e seguimos a voz de Deus. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado, ouça a voz de Deus. Siga a voz de Deus. Agora diga para você mesmo, eu ouço a voz de Deus. Eu sigo a voz de Deus. Pronto. Está com você e só com você a responsabilidade de ser guiado pelo Espírito. Entregar mesmo para Deus aquilo que está te trazendo cansaço, sobrecarga. Entregar para Deus aquilo que está tirando o seu sono, talvez. Eu gosto, irmãos, de pensar no que as pessoas dizem. Para que nós vamos ficar a noite acordado? Para que dois? Se Deus dá os seus enquanto dorme, eu vou dormir. Vou descansar. Os meus olhos não vão ficar abertos pensando em como resolver coisas que eu posso lidar depois. Sabe, não é por desleixo, mas é porque eu não vou sobrecarregar o meu corpo com pensamentos quando o Senhor me chama a andar pela fé. Talvez você pense, eu não estou fazendo nada demais, só estou pensando em como resolver isso, resolver aquilo. Mas sabe que o cansaço da sua mente, ele sobrecarrega todo o seu corpo. E até o seu espírito fica fadigado porque ele fica sem alimento. Você pensa tanto em como resolver o problema, que esquece de meditar na palavra. Esquece de lembrar o que as Escrituras dizem. Então, nosso espírito fica lá, mudo, em silêncio, porque nós não estamos alimentando o nosso espírito como nós deveríamos. Seja intencional mesmo, troque os pensamentos. Se percebe, irmãos, você não pode receber uma imposição de mãos para mudar um pensamento. Mas você pode pegar aquele pensamento que tem vindo até você e trocar pela palavra. O Senhor diz para Josué, medita no livro dessa lei dia e noite, incansavelmente. Passe as horas do seu dia, o tempo que você tem, pensando na palavra. Pense na palavra. E quando a notícia ruim chegar, pense na palavra. E quando o vento estiver mais forte, pense na palavra. E quando todo mundo dizer que não, pense na palavra. Mas vai dar errado, pense na palavra. Guarde mesmo seu coração com a palavra de Deus. E quando você chegar num ambiente como esse, que a unção se move, você se lança. Porque você já está tão cheio da palavra, que nada mais ocupa o seu pensamento. Deus, Ele é rico em misericórdia. E Ele sempre vem e nos chama para esse lugar de confiança nele, de descanso nele. Ele não fica apontando o dedo na nossa cara dizendo, você está muito preocupado. Você está muito preocupada. Para de ser ansioso. Deus não fica falando esse tipo de coisa ao nosso respeito. Mas a Bíblia diz que Ele corrige o filho que Ele ama. E Ele corrige trazendo o ensino da palavra para mim e para você, para nos alinhar, nos colocar de volta no trilho. Nós não somos um trem desgovernado. Nós não somos um vagão solto, aleatório, correndo sem direção. Nós temos uma direção a seguir. E pela palavra, irmãos, vamos cumprir todo o bom propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Talvez na próxima quinta, não sei, eu fale aquilo que eu tinha proposto para falar nesse dia de hoje. Mas eu não vou estender mais aquilo que Deus já fez. Amém? Pastor.
Eu falei que ela é melhor do que eu, não falei? Vocês não